Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Nós estamos aqui na continuidade do livro Eventos Finais. Peço desculpas a vocês que nós interrompemos a gravação do livro e houve algumas questões que envolveram isso, mas nós estamos de volta e vamos continuar da onde a gente parou. Para quem gostaria, de repente, de conhecer o livro Eventos Finais, para leitura, você pode encontrar este livro na cpb.com.br, que é a editora do livro e que você pode de repente ter uma leitura mais corrida. Aqui nós não fazemos uma leitura completa, nós fazemos uma leitura interpretada, com comentários, com oração. Então, eu te deixo muito à vontade, caso você queira conhecer o livro. Todos os direitos pertencem à Casa Publicadora Brasileira e é só você entrar no site para conhecê-lo, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem. Tenho visto aqui, toda a procura que está tendo no Spotify, essa série Eventos Finais. Eu fico muito feliz e eu tenho orado constantemente para que Deus me ajudasse a voltar para finalizar o livro para vocês. E eu espero que daqui para o final do ano a gente não pare mais até o 20º capítulo, que é o término do livro, e depois eu quero fazer com vocês um estudo bíblico muito especial. Mas vamos lá, a gente está indo para o capítulo 13, nós vamos fazer essa leitura juntos e eu espero em Deus que todos nós venhamos a nos enriquecer muito com essa leitura e que ela chegue ao coração de alguém neste momento que está me ouvindo aí, que precisava muito ouvir, porque é isso que eu peço para Deus. Todo o meu empenho em vir aqui gravar, gente, é voluntário e é um empenho de levar esta palavra para alguém, seja você quem for, tá bom? Caso você queira me conhecer melhor, é só entrar no meu Instagram, patricia.mendes7, e lá nós temos uma comunidade para mulheres que antes era uma comunidade local e agora é uma comunidade global. Nós queremos atingir o maior número de mulheres e nós temos ali salas de oração, salas de encontros, sala de estudos da Bíblia e nós temos outras salas que podem te interessar para você conhecer o nosso grupo, tá bom? É só entrar no meu Instagram e ir lá no link da bio e fazer parte do nosso grupo. Eu vou ficar muito feliz de saber que você esteve com a gente aqui. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu quero começar fazendo uma oração e agradecer a Deus por esse momento, porque Ele sabe das lutas que foi chegar aqui agora para conseguir gravar para vocês e eu estou muito feliz por isso. Quem puder, feche os olhos e vamos juntos fazer uma oração. Senhor Deus, nós queremos agradecer, Pai, porque neste momento estamos juntos para ouvir e aprender da Tua palavra, do Teu amor e do Teu carinho. Fala ao nosso coração e eu não sei, Senhor, quem está precisando de Ti nesse momento. Eu não tenho noção, Pai, qual é os problemas que as pessoas que estão me ouvindo estão enfrentando. Mas todos nós juntos temos uma certeza, que algo nesta terra está acontecendo e que são prenúncios de um Deus que se aproxima. Por favor, Pai, continua aqui conosco. Envie teus anjos, fale ao nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 13, a chuva serôdia. E nós vamos entender nesse capítulo que a obra do Espírito Santo ela é comparada à chuva. E fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. No Oriente, a chuva temporã ela cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sob a influência de fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Cai perto do fim da estação a chuva serôdia, amadurece o grão e o prepara para a foice.
O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Se a gente quiser conhecer melhor sobre isso, é só abrir a nossa Bíblia em Zacarias 10:1, Oséias 6:3, Joel 2, de 23 a 28, e nós vamos entender o que significa a chuva serôdia e a chuva temporã. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para outro o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma. Pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. A ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. A chuva temporã, ela veio em 31 depois de Cristo, no Pentecostes. Em obediência à ordem de Cristo, os discípulos esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai. Eles esperaram o derramamento do Espírito. E eles não esperaram ociosos. Diz o registro que estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. E só depois de haverem os discípulos entrado em união perfeita, quando não mais contendiam pelas posições mais elevadas, foi o Espírito Santo derramado. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou a chuva temporã. E glorioso foi o seu resultado. Até o fim daquele tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Até que tudo termine, o Espírito Santo vai existir e vai nos influenciar. E é sob a influência do Espírito que a gente tem palavras de penitência, confissão, e tudo isso se misturavam com um cântico de louvor por pecados perdoados daqueles homens. Milhares de pessoas se converteram num dia. O Espírito Santo capacitava a falar com fluência línguas com as quais aqueles homens não tinham tido nunca contato ou de alguma maneira tentado mencionar. O Espírito Santo fez para aqueles homens o que não teria podido fazer por si mesmo em toda uma existência cada um deles. Eles nunca teriam o poder, a habilidade de converter a quantidade de pessoas que foram convertidas naquele momento se não fosse a obra do Espírito. Seus corações estavam sobrecarregados com benevolência tão ampla, tão profunda, de tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Cristo. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia do Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados converteram-se de novo. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. Havia muito empenho da parte dos apóstolos.
O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o seu resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém, como diz as Escrituras, ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Esta obra será semelhante à do dia do Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Neste tempo, a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo de Apocalipse e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Ellen White disse que ouviu os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Deus deu este poder, esta possibilidade desta mulher, esta profetisa do Senhor, enxergar o que iria acontecer em nossos tempos. Isso produzia efeito, ela diz. E eu perguntei a Deus o que havia operado esta grande mudança, e um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Não é lindo, gente? É lindo, eu e você estamos aqui para fazer parte desta parte da história. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nos dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até o final. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá o aperfeiçoamento referente à chuva serôdia. O Espírito Santo procura habitar em cada alma, em cada pessoa. Caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado, os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A boa obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes ao de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela operação como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços, se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Eu quero parar um instante e pedir perdão para vocês, que eu estou gravando para vocês, estava um silêncio maravilhoso e agora começou os cachorros latirem. Eu peço perdão, mas eu não vou parar, porque essa mensagem ela é importante. Com cachorro, sem cachorro, com barulho externo ou não, nós vamos finalizar. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Para a honra e glória de Deus, ele não pode fazer isso.
Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, depois de passar muito tempo com Jesus, hoje, quanto mais nós ainda. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai, orai, creia nisso. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade do nosso desejo. Eu vou repetir para você porque serve para mim também. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. A fé exercida neste sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos, será dado à medida que nós pedirmos. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus esteja disposto a outorgá-la, não por isso, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Deus está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe pedem do que pais terrenos estão para dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão. Preste bem atenção. Como que o Espírito Santo toma nossa vida? Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Digo a vocês uma coisa: deve haver entre nós um reavivamento completo. Tem de haver um ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimentos, conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Não é um revivamento e reforma como todo mundo tem falado. Quem precisa ministrar isso no nosso coração a ponto de trazer dentro de nós o desejo da gente ter mudanças verdadeiras é o Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Entenderam? Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se as duas. Quando a gente tiver a presença permanente de Cristo em nossa alma, quando estiver morto todo egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando a gente se santificar de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre nós, como é certo que a promessa de Deus não faltará, nem um jota ou um tio. Mas quando a obra de outros é diminuída, para que
pessoas se mostrem com a sua própria superioridade, eles demonstram que sua obra não apresenta a assinatura que devia. Deus não pode abençoar quem não estiver em sincera humildade. Para subsistirmos no grande dia do Senhor, com Cristo como nosso refúgio, nossa torre forte, temos de deixar de lado toda inveja, toda luta pela supremacia. Temos de destruir completamente as raízes destas coisas profanas, para que não tornem a brotar na vida. Precisamos colocar-nos inteiramente ao lado do Senhor. Ponham de parte os cristãos toda briga, toda dissensão, toda intriga, toda contenda e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé peçam a bênção prometida e virá. E nesse pequeno parágrafo eu quero dizer para você, muitas das coisas da nossa vida cristã espiritual a gente não vence porque nós estamos absortos nestas guerras, nessas lutas sem sentido, entre irmãos, entre pessoas que se amam, às vezes nas suas próprias comunidades. Será que a gente consegue lembrar o que é cristianismo? Cristianismo é a revelação do mais terno afeto de uns pelos outros. Cristo deve receber supremo amor dos seres que criou. E ele requer também que o homem nutra sagrada consideração por seus semelhantes. Toda alma salva, salvar-se-á por amor. E tudo isso começa em Deus. A genuína conversão é uma mudança do egoísmo para a santificada afeição para com Deus e uns pelos outros. Os atributos que Deus mais aprecia em nós é o amor e a pureza. Estes atributos devem ser acalentados por todo cristão. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Deus não aceitará nada menos do que a entrega incondicional, porque é necessário haver uma entrega total. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no reino dos céus. Eles não encontrariam felicidade ali, pois nada sabem dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real. O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao céu. Ele vive o tempo inteiro em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seus mais elevados desejos é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Vou parar novamente para dizer para vocês. Vocês estão percebendo a dificuldade que eu estou para gravar isso? A minha rua é extremamente silenciosa. Eu moro num bairro extremamente silencioso. Por isso você que está aí desse lado, ore. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que só vem aqui e grava. Não, tem 2.500 pessoas acompanhando a leitura desse livro. E eu sei que Deus está tocando vidas, eu sei que Deus está de alguma forma fazendo com que esta leitura faça a diferença na vida de alguém. Então, orem. Porque o que está acontecendo aqui, enquanto eu estou gravando para vocês, depois de tanto tempo lutar para voltar a gravar, eu sei que é uma dificuldade e eu não vou cessar esse capítulo até que eu termine. Vamos voltar à leitura? Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito opera Deus em seu povo tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas muitos não se submeterão a isto, querem se dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. Eu quero fazer uma oração com vocês, para que a gente peça a Deus condições de chegarmos ao final desse capítulo juntos. Querido Deus, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos pedir, Pai, a calmaria tome conta deste bairro, neste instante.
Tu sabes que aqui é calmo, sereno, e por algum motivo que nós já sabemos qual é, tudo está de alguma forma querendo atrapalhar que as pessoas tenham uma clareza de tudo que está ouvindo aqui. Mas eu te peço que, mesmo com todas as dificuldades, o Senhor possa visitar essas pessoas que estão ouvindo e possa minimizar todos esses barulhos, para que nós possamos aprender e moldar e mudar o nosso caráter de acordo com a sua vontade. Acalma o nosso coração e acalma, Pai, tudo que está ao redor, para que a sua voz seja ouvida, não a minha, e que a tua graça esteja neste lugar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ellen White diz que viu que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Ela entendeu que todos deveriam, portanto, estar se aproximando mais e mais do Senhor e achar-se fervorosamente à procura daquela preparação necessária para habilitar e estar em pé na batalha do dia do Senhor. E aí, cumpre a nós, cada um de nós, remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma, porque só assim então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja. Toda tentação, toda influência contrária, seja ela franca ou oculta, será resistida com êxito, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo, para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas, atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra com toda a sua glória, não há de ter lugar enquanto não tivermos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Revelar-se-á o poder divino. A igreja verá a providencial operação do Senhor dos Exércitos a favor dos seus filhos. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente. Que a chuva serôdia caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra, que eu soe a proclamação, que eu seja um colaborador de Cristo. Assim, buscando a Deus, permiti-me, Senhor, contar-vos. Ele vos está preparando todo o tempo, concedendo-vos sua graça, para que você sinta a necessidade de que o Espírito de Deus seja derramado sobre você. A resposta poderá vir com inesperada rapidez e irresistível poder,
ou poderá ser adiada por dias e semanas e nossa fé passar por uma provação. Mas Deus sabe como e quando responder a nossa oração. Nossa parte da obra é pôr-nos em conexão com o conduto divino. Deus é responsável por sua parte na obra. Quem fez a promessa é fiel. A grande e importante questão para nós é ser unidos e do mesmo parecer, pondo de lado toda inveja e malícia e como suplicantes humildes, vigiar e esperar. Jesus, nosso representante e cabeça, está disposto a fazer para nós o que fez para os que oravam e vigiavam no dia de Pentecostes. E aí Ellen White diz o seguinte: eu não tenho nenhum tempo específico de que falar, no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo. Quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo, minha mensagem para vocês é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Foi mostrado a Ellen White que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte para esperar apenas que sobre eles venha o refrigério para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Quero dizer para vocês, ela diz, tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente, precisamos orar mais e falar menos, ela diz. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã não verão nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz, a não ser que nós estejamos nos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs. A gente não vai reconhecer as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor agora, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. O que eu quero dizer para vocês, depois de ler esse capítulo e com todas as dificuldades que nós tivemos para gravá-lo, e eu não quis parar, queridos, não quis parar. Não quis esperar um outro tempo para fazer isso. Eu tenho visto pessoas sofrendo, eu tenho visto igrejas se dividindo, eu tenho visto pastores caindo. E eu não sou melhor que ninguém, porque eu oro todos os dias, Senhor, por favor, me tome em seus braços. Mas o que eu quero deixar aqui para você é, a mudança precisa começar em você. Não importa o que os outros estão fazendo, não olhe para o lado, não olhe para as pessoas, não olhe para nada, olhe para você. Salvação é individual e neste momento o Espírito Santo quer tomar posse da sua vida. Quer transformar a sua vida para que Ele possa te capacitar com força, com autoridade, para que você fale do amor dEle. Eu deixo aqui esse pensamento para vocês. Eu deixo aqui para que vocês possam refletir sobre por que tanta luta hoje em gravar este capítulo específico. Porque este capítulo, ele é transformador. Ele é um divisor de águas na vida do cristão. Se a gente entender que a gente precisa transformar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, renovar as nossas vontades com Deus, permitir que Deus derrube tudo aquilo que é ruim dentro de nós, tire, afaste, apague os nossos pecados, nós vamos conseguir receber de fato o Espírito Santo. Eu quero receber e eu sei que você também.
Então eu quero terminar fazendo uma oração e pedindo a Deus que Deus nos ajude com isso. Pai Santo, esse capítulo foi um capítulo tão agitado, Pai, mas eu entendo, é para a sua palavra não ser falada, é para isso não acontecer. Quantos dias, Pai, eu estive próximo a gravar e algo sempre aconteceu para que isso não fosse possível. O Senhor sabe que eu estou gravando isso agora, às 9 horas da noite de um sábado. E eu estou aqui, Pai, de coração aberto para te pedir que o Senhor transforme a minha vida e o Senhor transforme a vida de quem está aqui. O Senhor sabe o que cada um precisa. Que a tua graça tome a nossa história. Eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo capítulo.